Sejam bem-vindas a mais um episódio do podcast Papo de Mulher Cristã. E o tema de hoje é o louvor na vida da mulher cristã. O meu nome é Valdelene Carvalho. Eu sou a Disandra Martins e hoje nós temos aqui mais uma convidada, que é a Rebeca Storck. E ela vai falar conosco sobre este assunto. Fique com a gente, porque está começando mais um Papo de Mulher Cristã. E para falarmos deste assunto, nós vamos ler primeiro o texto que está em Salmo 146, verso 1 e 2, que fala assim: Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Muitos têm falado sobre o louvor, mas nós sabemos que o nosso louvor é um tributo a Deus. Nós devemos dar o nosso louvor somente a Ele. E como nós devemos adorá-lo? Isso está escrito na palavra. A palavra de Deus nos ensina como adorá-lo. E nós vamos saber hoje como é a adoração na vida de uma mulher cristã. Nós temos aqui a Rebeca Storck, a nossa querida convidada. É um prazer estar aqui. Ela é cantora lírica, formada na FAMES, né? Na Faculdade de Música do Espírito Santo. É um prazer tê-la conosco. Prazer é todo meu. Seja muito bem-vinda. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o louvor, né? Sim. Então, a nossa primeira pergunta é: o que é o louvor? É a resposta de quem é Deus. É você se expressar de forma de contemplar a glória e o poder em todo o tempo, na forma física, de você cantar com os lábios, de você pronunciar, proclamar o que é Deus na sua vida, em tudo que você faz, em todos os sentidos. Então, você fala que é além de falar, de cantar, é uma expressão corporal também. Corporal, né? Porque isso está em Salmos. Tem Salmos 126, versículo 2. Então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por nós. Glória a Deus, isso mesmo. Então, quando você vem à casa do Senhor, quando você está em comunidade, para você louvar, cantar, expressar, tem que ser de coração, de corpo, de alma. E sempre com o Espírito Santo presente na nossa vida. Tá certo. Rebeca, lá no Éden, nós sabemos que Adão e Eva tinham o perfeito louvor. Sim. E depois que eles pecaram, esse louvor foi corrompido por conta do pecado. E hoje nós temos aí as pessoas confundindo realmente o que é louvor. Nós temos a indústria gospel que confunde um pouco, na verdade, o que é o louvor com aquilo que é material, profissionalismo. Então, as pessoas deixaram realmente de prestar nas igrejas o verdadeiro louvor a Deus, porque as pessoas confundiram um pouco sobre isso. Sim. E a palavra louvor significa elogio. E antes de fazer a segunda pergunta para você, eu vou ler lá em Colossenses. Colossenses 3, versículo 16, fala assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. No hebraico, aqui em Colossenses, a palavra louvando está ligado a cântico, aquilo que sai com a nossa voz. E a minha pergunta para você é: qual deve ser o tema do nosso louvor? Qual é a razão do nosso louvor? Cristocêntrico. É você declarar, dizer, prostrar, cantar
é expressar a nossa salvação, cantar sobre quem Ele é. É você expressar aquilo que Ele fez para você, para mim, para todos aqueles que são viventes da terra. Por quê? Todo ser vivente na terra louva a Deus. Sim. Os animais também louvam a Deus. Sim. Da forma deles. E que às vezes nós desconhecemos. Sim. Então, você tem que ter um louvor cristocêntrico. Você precisa entender que não é você que tem que ser louvada, não é você que tem que ser digna de pena de outra pessoa. Não é você que é o centro. Não é você que é o Exatamente. centro, é Cristo. Porque tudo que está ligado a você está ligado no céu. Então, tudo que você canta está ligado em Deus, em Jesus. Porque o Espírito Santo é que move a nossa vida, o nosso dia a dia. Na hora que você está dirigindo, na hora que você está em casa, você está lavando vasilha. É uma forma de adoração a Deus que você tem. Você não está cantando com os lábios, mas você está adorando a Deus. Sim. Em todos os momentos. É aquele momento ali, na comunidade, na igreja, quando nós estamos ali cantando, é ali que o Senhor vai ver a sua alma. É aquele momento que você reservou, que você separou para cantar sobre a palavra de Deus para outras pessoas poderem ver e ter uma experiência com Deus. É aquela experiência que você tem com Deus, você levar isso como sacerdócio. É você trabalhar na igreja, é você expressar de uma forma mútua do que é cantar louvores a Deus. Você falou muito bem. Na verdade, quando nós entendemos o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, Exatamente. nós temos todos os motivos e razões para agradecer, para ter gratidão. E você teve o acesso ao Pai para você ter esse privilégio de cantar, de louvar a Deus. Eu acredito realmente que a palavra privilégio Porque seja... antes da aliança, para você cantar, louvar a Deus, você não podia ter pecado. Você tinha que chegar lá. Se o sacerdote tivesse um pecado, ele era fulminado. Então você tinha que sacrificar algum cordeiro, algum animal. Hoje não. Depois do que Jesus fez por nós, nós temos livre acesso, né? essa bênção que muitos ainda não entendem do que é louvar a Deus. É tão simples. A palavra de Deus é simples, né? O louvar de Deus é simples. E muitas pessoas confundem isso com libertinagem espiritual e cantar o louvor para si próprio. Exatamente o que nós falamos. Eu estava falando que realmente a palavra privilégio é a palavra certa, porque nós cantamos sobre ele, mas nós temos o privilégio hoje de cantar exatamente o que ele fez por nós e o que ele tem feito, porque nós não merecemos nada, mas ele é o Senhor e a salvação que ele nos deu é algo maravilhoso. Então, realmente é sim o privilégio que nós temos. É o privilégio nós termos hoje a palavra para nós lermos, para dirigir a nossa vida, e é o privilégio nós podermos ter voz para louvar ao Senhor. E é claro que aquele também mudo, que não tem voz, ele também louva ao Senhor. Ele louva da forma dele. Exatamente, Né? e o louvor dele também é aceito. Rebeca, a pergunta 3 é a seguinte, todo louvor agrada a Deus? Não. Nem todo louvor agrada a Deus. Principalmente aquele que você... quando você tem aquela maturidade espiritual e você expressar um louvor a Deus sem querer ser visionária, querer pensar no próximo de uma forma humana, de você cantar aquilo que não é para Deus, é para você mesmo. É o que muito tem acontecido hoje em dia, que a gente estava falando, nos dias né? de hoje. Então você canta, às vezes tem louvores que é assim, eu quero a minha bênção agora, sabe? Você declarando a bênção de Deus é uma coisa, agora Deus declarar por você é outra coisa bem diferente. Então, quem tem esse entendimento,
entende que para você cantar um louvor a Deus, você tem que cantar um louvor cristocêntrico. Você tem que falar de Jesus nesse louvor. Tem que ter a palavra Deus ou Jesus. E não você, o outro próximo. Pode até ter, mas tem que ter o contexto do que Jesus fez por nós na cruz, para nós termos essa liberdade de podermos ter esse privilégio de podermos cantar aquilo que é o correto, que é a cristocentricidade, a essência de Deus. Na verdade, nós não temos autonomia para declarar nada sobre nós. Quem declara sobre nós é Deus. Exatamente. E a experiência que nós temos hoje, que é o canto, a expressão, é aquilo que nós fazemos aqui na nossa igreja, nos unirmos para nós prestarmos um culto a Deus, nós precisamos viver a Escritura. Porque Exatamente. a Escritura, ela aponta como deve ser o louvor. Lá em Salmos, do repleto. 1 ao 150, Davi, muitos salmos, a maioria salmos de Davi, ele disse exatamente, e ele louvava até mesmo quando ele se arrependia, porque o louvor também serve para arrependimento de pecados. Sim. E ele também, quando se arrependia, ele tinha um louvor: Senhor, me perdoa, porque eu não sou nada, mas eu reconheço o meu pecado, eu peço mais uma vez, me dá um coração novo. Um coração novo. A alegria da tua salvação. Exatamente, a alegria da salvação. Então, assim, esse entendimento que nós temos hoje sobre o que é louvar acrescenta na nossa vida uma maneira melhor de nós nos achegarmos diante de Deus, porque eu vou saber cantar o que agrada a Ele. Sim. Porque, na verdade, eu estou cantando, mas eu tenho que cantar aquilo que agrada a Ele, porque o louvor é para Ele. Ele é o Senhor, Ele é o Deus. Então, quando nós estamos cantando, nós não podemos ver dentro do nosso coração. Sim, ninguém vê. sim. Mas Deus, Ele vê e Ele percebe e sente tudo. Sim. Então, assim, o louvor que agrada a Deus, ele é bíblico, ele é profundo. Sim. E tem os atributos de Deus, que é o mais importante. É cantar o que Ele é. Exatamente. E o nosso louvor tem motivação. A motivação é Ele, a motivação foi a cruz, a motivação é o que Ele faz por nós hoje, essa esperança que Ele nos concede, é ter o Espírito Santo em nós desde o momento que Ele nos aceitou. Exatamente. Então, isso é o motivo de nós louvarmos ao Senhor. Então, o louvor ajustado de maneira correta, ele é tão importante quanto a pregação da palavra de Deus. Então, ele é o nosso provedor. Então, de início, você primeiro prostra diante do altar do Senhor, para depois você receber os atributos de Deus como sendo provedor. Você receber o alimento da palavra de Deus. Para mim, particularmente, é um complemento. Uhum. Não é só na igreja cantar. É ir na igreja, cantar, adorar a Deus e alimentar a sua alma. Porque você não está levando só o seu corpo físico, você está levando a sua alma. E você precisa ser alimentada. Ah, mas eu alimento todos os dias, eu leio a palavra de Deus na minha casa, eu faço devocional. Mas é diferente quando você está em comunidade. Sim. É diferente. Porque você sente mais o calor do Espírito Santo com outros irmãos. Porque você precisa viver em sociedade. Sim. Então, isso aqui, a nossa igreja, é uma sociedade. Uhum. Então, você viver com os outros irmãos não é fácil. Mas, com a presença do Espírito Santo, é muito fácil. Porque um ajuda o outro. Isso é ser igreja. Torna-se mais fácil, né? Porque Sim. a própria palavra fala, Flui né? naturalmente, porque o Espírito Santo ele é leve, ele nos traz segurança, ele nos ajuda nos momentos de incerteza, porque às vezes nós chegamos muitas das vezes aqui, Val, entristecidas com os problemas lá fora, Sim. com as dificuldades que nós temos, um familiar que está doente, ou o esposo está sem dinheiro para comprar o que precisa comprar. Então, quando você vem aqui, entrega o seu coração a Deus, você tem que saber o que você tem que cantar.
Não é você chegar aqui, Senhor, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Não é me ajuda, me ajuda. Senhor, louvado seja o teu nome, por eu estar aqui neste momento te adorando, te bendizendo. É isso que é louvar a Deus, cantar louvor a Deus e você expressar aquilo que você vive. Essa é a quarta pergunta. O Senhor requer nosso louvor somente na alegria? Será que nós devemos louvar ao Senhor somente quando estamos alegres? Não. Principalmente quando estamos tristes. Os humilhados serão exaltados. É igual o pastor falou na pregação aqui, né, semana passada. Os humildes de coração, não é ser humilde, pobrezinho. É você ter um coração reto, justo, diante de Deus, para você entregar para Ele um louvor agradável a Deus. Mas qual é o louvor agradável a Deus? É aquele que vem da sua alma, do seu coração. É aquilo que o Senhor está vendo no seu coração, a necessidade que você tem espiritual. Porque o Senhor, Ele olha primeiro a sua vida espiritual. Como muitos veem primeiro a vida física. Acho que tem que ir na igreja para louvar o Senhor, porque ele vai ter um emprego melhor. Eu vou cantar bem direitinho, bem bonito, porque o Senhor vai me dar um carro, vai me ajudar a me dar um carro. É uma moeda de troca que Exatamente. a pessoa usa, não é né? Isso, não é isso. Você louvar a Deus é uma entrega total. E sem o Espírito Santo, você não consegue agradar a Deus. Você tem que ter o Espírito Santo na sua vida, em todos os momentos. Porque na hora que você estiver lá na adversidade, na dificuldade, você vai pedir, clamar o Espírito Santo de Deus para ajudar você. Rebeca, na verdade, o Espírito Santo, a função do Espírito Santo é realmente essa, é confortar, nos consolar e clamar por nós com gemidos inexprimíveis. É Ele que leva a nossa oração a Deus. Então, o Espírito Santo está conosco em todo o tempo, aqui na igreja, na nossa casa, e nós também, quando nós entendemos que as nossas provações, Deus as permite para que nós aprendamos algo, que essas provações vêm da parte dEle, então nós, mais uma vez, expressamos a Cristo a mais sincera gratidão, porque nós conhecemos muito bem a soberania dEle, nós sabemos que Sim. tudo que acontece na nossa vida é a permissão dEle, então o nosso louvor pode ser na tristeza, pode ser na alegria, Na o nosso angústia. exatamente, na angústia, o nosso coração está cheio porque o Espírito Santo está conosco, Ele não nos abandona nunca. Nunca. Ele está dentro de nós, e quem move em nós o verdadeiro louvor é o Espírito Santo. Exatamente. Entendeu? Não só na alegria, mas também nos momentos de contrição, Sim, a falta de fé, sim, porque nós somos seres humanos. sim, sim. Então, às vezes, nós ficamos em dúvida. Nós temos aquelas perguntas, né? Será que Deus ouve mesmo minha oração? Será que Deus vai fazer isso por mim? Será que Deus vai fazer? Porque nós somos pidões. Como filhos, somos pidões, Filhos, né? pidões. Mas só que nós também temos que aprender a ser Gratos. gratos. Exatamente, Saber louvar na hora da dificuldade. exatamente. Então, em tudo dai graças. Isso mesmo. Então, se você... Eu tenho um momento assim. Se o carro estragou no meio da rua, isso já aconteceu comigo. Comigo também. Já parou no meio da rua do nada. Eu tive que empurrar sozinha, estacionar no meio da rua, colocar o pisca-alerta e ligar para o seguro. Depois eu fiquei pensando, Senhor, foi um livramento que o Senhor me deu. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tinha uma Visita. muito importante Foi, você me contou. e o Senhor, eu comecei a orar ao Senhor. Foi justamente nesse dia da visita. Exatamente. O carro parou no meio da rua, Val, na curva, assim. Olha. Atrapalhei todo mundo. Aham. 5 horas da tarde, todo mundo começando a sair do trabalho. E eu falei, Senhor, se eu tiver que estar naquela visita, o Senhor vai fazer esse carro pegar. Esperei um pouco. Aí chegou 2 rapazes pedindo para tirar o carro do meio da rua.
Aí eu levei de volta para a garagem do meu carro, lá da minha casa. Uhum. Quando eu coloquei lá, eu bati a chave e ele pegou. Falei, Senhor, é para mim mesmo. Então eu vou. É isso mesmo. Então, assim, é tudo da vontade de Deus, da soberania de Deus. As lutas vêm para mostrar que Deus é nosso provedor mesmo. Como que nós vamos saber que Ele sempre está conosco? Porque o Senhor gosta de nos testar, o Senhor gosta de nos provar para a gente poder estar sempre atento do que é fé, do que é gratidão, do que é ser servo de Deus, ser sacerdote, você trabalhar na casa do Senhor e pensar em todos os momentos que não vai ser perfeito. Sempre vai ter alguma coisa para você se atrasar, para você não ir. É um livramento de Deus? Pode ser sim. Sim. Né? Então, assim, não é somente na alegria. Sim, é verdade. É nas adversidades também. Com Davi, quando ele pecou, ele louvou ao Senhor, mas com um coração contrito, pedindo perdão. Exatamente. Pedindo que o Senhor renovasse o coração dele, criasse de novo, né? Não, nem restaurar aquele coração, desse um novo coração para ele, um coração novo, né? Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Para que ele pudesse novamente voltar a louvar ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alegria. Exatamente. Rebeca, é interessante que, como nós falamos no começo, você falou muito bem, que o nosso louvor é cristocêntrico e nós precisamos falar sobre essa experiência do louvor, essa experiência do canto, né? Nós não vamos aprofundar sobre a adoração, mas falando sobre o canto, que é a maneira que nós expressamos a nossa gratidão a Deus com a nossa voz. Claro que na nossa casa nós cantamos, ou às vezes nós estamos em louvor, mas sem falar nada, porque no silêncio também nós louvamos. Mas assim, quando nós nos unimos aos nossos irmãos, aqui na nossa igreja tem culto aos domingos, como que é gratificante você viver essa comunhão com os irmãos em comunidade. Sim. É lógico que o julgamento eu não consigo fazer, ninguém consegue fazer, somente o Espírito Santo. Então, se a lágrima está correndo do irmão, se é sincero ou não, não sei. Deus sabe e Ele recebe Exatamente. a medida que Ele sabe que é sincero ou não. Mas eu fico muito feliz quando eu chego aqui na casa do Senhor, na igreja. Sim. Na verdade, porque a minha casa também é a casa do Senhor, mas quando eu chego Nossa aqui, segunda casa, exatamente, né? quando eu chego aqui na igreja, que eu vejo os meus irmãos, que eu vejo que todos estão bem, quando nós temos ótimas notícias de recuperação de alguns irmãos, É muito gratificante. e eu venho aqui e eu vou agradecer o Senhor pelo que Ele vai fazer amanhã, e se Ele não fizer amanhã também, eu também vou agradecer. Então, esse momento que nós estamos com a nossa comunidade aqui, em gratidão ao Senhor, prestando o nosso culto, é um momento realmente extraordinário. E nós devemos preservar isso, né? Preservar sempre estarmos aqui no domingo do Senhor, fazendo Sim. culto a Ele, porque realmente a nossa igreja tem sido muito abençoada, porque nós tivemos esse entendimento, que é o entendimento da presença de Cristo e do conhecimento das Escrituras que a gente tem tido, né? Exatamente. E- A gente fica muito ansioso durante a semana de vir no culto domingo. É verdade. Mas nós temos os afazeres durante a semana. Sim. Como hoje, por exemplo, estamos aqui fazendo esse trabalho. Sim. Amanhã eu tenho ensaio. Na quinta-feira sempre tem alguma coisa, né? Todos têm alguma coisa, Sim. alguma função. Sim. E tem os cultos nos lares. E tem o seu devocional em casa. Sim. Tem os pequenos grupos, né? Tem os pequenos Exatamente. grupos. Então, você tem aquele momento que você pode ter na sua casa com sua família, Sim. de você louvar o nome do Senhor na mesa, de cantar um louvor, de ouvir um louvor tomando café ou almoçando. Isso é um culto. Não, o de culto adoração familiar, a exatamente. Deus. Isso é um momento de comunhão com Deus, principalmente com a família. Sim. Que hoje em dia está muito raro você reunir a família toda para sentar numa mesa No mesmo horário, no né? mesmo horário, É para verdade. você organizar isso junto com o Senhor.
É difícil, tá difícil hoje em dia. Porque todo mundo tem horários diferentes hoje, tá todo mundo trabalhando, estudando. Verdade. Eu, particularmente, o Júlio sai às 5h30 da manhã, o Joaquim sai às 6h40 e eu fico ali sozinha depois. Aí eu vou fazer minhas coisas, ou eu vou dormir de novo, ou já vou sair para resolver as coisas. Mas o que eu faço de vez em quando? Eu acordo o Joaquim mais cedo, a gente toma café juntos. Sim. 5h30 da manhã. Só assim, para a gente ter aquele momento. É o que a gente já falou em outros podcasts, que nós precisamos criar esse momento. Sim, à mesa, com os nossos filhos, com o marido, com netos. Isso é surreal, é muito importante. É muito bíblico, é muito... Não, e ontem mesmo, um dos pastores falou exatamente sobre isso, a importância do culto doméstico. Não só quando você tem criança pequena, o culto familiar. Sim. Porque nós precisamos mostrar para os nossos filhos quem é o Deus daquela casa. Sim. E o louvor sempre está presente. E muito mais, porque quando nós formos retirados desse mundo, nós estaremos lá no céu louvando também. Aí já não vai mais haver arrependimento, nem pregação, salvação, vai ser só... Mas haverá adoração. O louvor. O louvor Exatamente. Eterno diante do Não trono de mais. Deus. Não vai haver mais lágrimas, tristezas. Enquanto nós estivermos aqui, nós temos essa oportunidade e nós temos que agarrar essa oportunidade com toda a nossa força, com toda a nossa alma, porque nós temos o privilégio de louvar a Deus aqui. Amém. E nós temos esse privilégio de termos a presença de Deus, de Jesus, o Espírito Santo, que é a Trindade na nossa vida. Amém. Porque depois disso, é só realmente quem quis viver esse momento é que vai viver na eternidade. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Então, que pena. Já acabou. Poxa vida. É uma pena mesmo. Uma pena. Porque tem muito assunto, né? Tem. Mas nós vamos voltar, né, Quem sabe outra Paulo? oportunidade. Quem sabe, exatamente. Falar sobre adoração. O que é adoração? Eu vou só dar um exemplo. É você pegar o seu carro com o coração cheio de alegria e vir para a igreja cantar, ouvir a palavra do Senhor. Isso é um ato de adoração. Sim. Sabe? É você estar lavando uma vasilha, estar fazendo um almoço. É um momento de adoração. A nossa vida toda gira em torno disso, né? Sim. Nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. Então, em tudo que fizermos, o servo, o regenerado, aquele que entendeu que Jesus Cristo é o nosso Salvador, é o nosso Senhor, ele vai estar louvando ao Senhor em todos os momentos de sua vida. Glória a Deus, é exatamente isso, Val. Pois é, mas pena que acabou. Pena. Né? E nós pretendemos chamá-la outras vezes para outras Será entrevistas, prazer muito grande. outros assuntos. Será um grande prazer para nós. Estou muito feliz de estar aqui, de poder ter contribuído com essas palavras aqui. E no que precisar de mim, estou à disposição. Foi prazer. Muito bom. E nós chegamos ao final de mais um episódio do Papo de Mulher Cristã. O assunto é sempre aquele assunto riquíssimo que contribui muito para o nosso crescimento. Envie o link desse programa para os seus amigos, para a sua família. Vá no nosso canal do YouTube, se inscreva, curta, compartilhe e fique com a gente, tá? Porque nós sempre estamos aqui para trazer um esclarecimento à luz da palavra para você, tá bom? Tchau!